Quando se trata de animes, é bem comum terem discussões sobre qual personagem é mais forte, tipo Naruto vs Luffy, Goku vs Saitama e etc. Então, como o meu canal é de LoL e saiu o filme de Kimetsu, por que não misturar os dois? Nesse vídeo eu vou pegar o Yasuo e o Yone, que são personagens que eu achei que combinam com a temática de Kimetsu, e fazer como seria se eles fossem transportados pro mundo de Kimetsu e lutassem contra os personagens principais de lá. Qualquer personagem que não apareceu nesse vídeo é porque simplesmente seria completamente obliterado e não é importante o suficiente pra eu dizer como. Vale ressaltar que esse vídeo vai ter spoiler do anime, dos filmes e do mangá. E antes de começar a falar dos personagens de Kimetsu, é bom falar dos irmãos. O Yasuo é um espadachim muito habilidoso de Ionia. Seus principais atributos físicos são os que dizem respeito à velocidade, incluindo mobilidade, reflexos e enfim. Mas no resto, tipo força e resistência, ele também é extremamente acima de um humano comum. E desde jovem ele treina com a espada, então é extremamente habilidoso nessa arte. Mas a principal coisa dele é sua capacidade de manipular o vento usando sua lâmina. Isso porque o Yasuo é um mestre da técnica de vento, que se parar pra pensar é bem parecida com o que o Sanemi faz, a diferença é que não precisa respirar. Agora indo pro Yone. Tudo que eu falei pro Yasuo também vale pro Yone, com a diferença que o Yone usa duas espadas e é um pouco inferior ao Yasuo em todos os quesitos citados. Só que o Yone tem uma outra vantagem. Ao morrer, o Yone encontrou um Asakana, que é uma criatura demoníaca, e o derrotou. E nisso ele voltou mais forte, porque o demônio acabou se fundindo com ele, assim compartilhando dos seus poderes e de sua espada. Esses poderes incluem buffs padrões, tipo um físico melhor, mas também dão a ele a capacidade de ver e interagir com o reino espiritual, tipo podendo enxergar o mundo espiritual como se fosse um sexto sentido e projetar a sua arma pra fora do corpo. E vale citar que apesar de ambos serem demônios, entre aspas, um Asakana é bem diferente de um Oni. Enquanto os Onis são basicamente zumbis que têm poderes, os Asakanas são seres espirituais que agem de forma parasítica. Eles não consomem sangue ou carne, e sim sentimentos específicos de vítimas para ficarem mais fortes. Eu tô explicando isso porque o Yone é basicamente um caçador de Asakana. O jeito que as habilidades dele funcionam são perfeitas para lidar com Asakanas. E isso não vai funcionar nos Onis. Ele não vai conseguir matar um Oni e transformar ele em máscara, por exemplo, porque os Onis não funcionam iguais aos Asakanas. Dito isso, vamos considerar que ambos os personagens foram jogados no mundo de Demon Slayer, mantendo suas habilidades do mundo de Runeterra. Outra coisa é que apesar de que eles vão saber como os Onis funcionam, ou seja, tem que cortar a cabeça ou colocar na luz solar e que eles têm bastante regeneração, eles não vão saber as habilidades dos seus oponentes, do mesmo jeito que os seus oponentes não vão saber as habilidades deles. Nas lutas, nós também vamos considerar a personalidade do personagem e o jeito que ele normalmente luta, e não só os poderes e deu. As arenas não dão vantagem pra ninguém e a luta contra os Onis vai começar de noite, e todas as lutas vão ser até a morte, com eles fazendo de tudo pra eliminar os oponentes e vencer a batalha. Além disso, cada luta vai ser elaborada contra eles individualmente e depois contra os dois juntos. Sem mais enrolação, então, vamos lá. Eu vou começar pelos Hashiras, e o primeiro deles vai ser o Tokito. Eu vou decapitar você. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer. O cara definitivamente é um dos mais fortes de Kimetsu. A sua respiração da névoa permite golpes rápidos de alta precisão, além de permitir uma movimentação única que engana os oponentes. Em questão de nível de poder, quando ele desbloqueou a marca, ele foi capaz de solar o Lua Superior 5. E nenhum outro pilar conseguiu solar nenhum Lua Superior, não. Ah, mas Zenitsu... Ele não é pilar, irmão. E bom, numa luta contra ele, o Yasuo até podia tentar usar o vento pra dissipar a névoa que o Tokito invoca, só que por conta da velocidade do Tokito, seria difícil pro Yasuo conseguir se defender, principalmente somado com o fator surpresa gerado pelas ilusões. E se os ataques do Tokito foram capazes de matar um Lua superior, que como todo mundo sabe, quanto mais forte o Oni, mais resistente é a pele dele, ele com certeza ia dizimar o Yasuo com poucos golpes que ele acertasse. E graças ao fato dele ser muito fisicamente superior ao Yasuo, mais a névoa que ele invoca e as ilusões, não teria muita chance pro Yasuo não. E antes que falem que eu tô subestimando o Yasuo, eu vou repetir a mesma coisa que eu digo em todo o vídeo que chega nessa coisa de Yasuo e Power Scale. Muita gente pensa e se lembra da cinemática Awakening, onde o Yasuo faz um tornado gigante e varre um exército. Mas naquele momento ele estava sendo bufado pela Karma, que é extremamente mais poderosa do que ele. Se você olhar em qualquer outra cinemática, apesar dele continuar sendo muito rápido, ele simplesmente não tem essa potência toda. Tá passando na tela agora, olha aí como é que é um tornado dele normalmente e compara com aquele bagulho gigante que ele fez. Pois é, esse é o nível de poder da Karma, não dele. Contra o Yone a coisa seria bem parecida. Mesmo que a projeção astral do Yone dê uma vantagem, o Tokito ainda assim conseguiria ter tempo de reação pra se defender. E logo após isso seguir usando sua respiração pra derrotar o Yone. Mas eu acredito que seria mais difícil contra o Yone do que contra o Yasuo. Contra os dois juntos já seria outra coisa. Aqui ele tem dois alvos pra atacar e se defender ao mesmo tempo. A questão é que, como já vimos, o Tokito, apesar de ter essa aparência aí, é bem mais resistente do que aparenta. Não é à toa que ele ficou muito tempo vivo mesmo depois de ter sido desmembrado pelo Lua Superior 1. Além disso, ele tem acesso ao mundo transparente pra ver os pontos fracos dos irmãos. Então por mais que o Yasuo e o Yone juntos consigam colocar uma grande pressão nele, eu acredito que ele conseguiria ganhar.
Esquadrão de Caçadores de Oni, Hashira do Inseto, Kocho Shinobu. Apesar de ser uma Hashira, a Shinobu não é tão forte assim em combate. Apesar disso, ela é extremamente inteligente e tem um grande conhecimento medicinal e anatômico. Não é à toa que ela criou um veneno que consegue lidar muito bem com isso. E quanto ao seu estilo de luta, ela usa uma katana de perfuração focada em dar estocada para injetar veneno nos alvos. Bom, eu acredito que ela perca pro Yasuo e pro Yone. Apesar dela ser extremamente rápida, sendo essa a principal característica dela, ela não é resistente e nem forte. Não é à toa que ela nem consegue cortar a cabeça de um Oni. E apesar de que os irmãos são ambos imunes à glicina, já que não são Onis, ela com certeza tem outros tipos de veneno. E embora eles com certeza fossem atrapalhar, os irmãos naturalmente têm uma resistência mais alta contra qualquer tipo de veneno, já que são muito sobre-humanos. Principalmente o Yone, que por ser meio Azakana, talvez até seja imune a veneno. Então, por simplesmente o seu principal meio de luta não funcionar e ela ser mais fraca em todos os quesitos físicos, ela perderia para ambos, tanto separados quanto juntos, obviamente. Nunca ceda o poder de controle sobre a vida ou a morte! Ele usa a respiração da água e tem um estilo de luta equilibrado com uma base sólida, não se destacando muito em nada em específico. Além disso, ele também tem acesso à marca do caçador, que amplifica muito suas habilidades, e ele também foi até capaz de criar uma nova forma da respiração da água para dissipar ataques. Bom, diferente do Tokito, que tem habilidades especialmente quebradas para um X1, eu acho que o Tomioka contra o Yasuo já seria uma luta mais equilibrada. Ainda assim, ele consegue usar sua respiração para dissipar ataques, e devido à sua força ampliada pela marca, ele seria capaz de bater de frente com o espadachim do vento e o superar. Eu acredito nisso considerando tudo que ele demonstrou na luta contra o Akaza. E olha, existe um mundo em que o Yasuo ganha? Sim, mas eu acho que seria difícil. Digamos que a cada 10 lutas, umas 7 o Gyu ganha. Agora contra o Yone. O Yone tem atributos físicos até um pouco maior que o Yasuo devido ao poder do Azakana. E eu acredito que os poderes do Yone sejam em geral melhores do que os do Yasuo para esse cenário inteiro de Kimetsu. Porque querendo ou não, a técnica de vento que tanto ele quanto o Yasuo tem é bem parecido com uma respiração. Já os poderes espirituais do Yone são muito diferentes e imprevisíveis. Os personagens de Kimetsu não iam conseguir imaginar o que o Yone seria capaz de fazer. Você vê um cara com poder de vento? Beleza, ele solta tornado, corte pra frente, fica mais rápido. Mas e o Yone, tá ligado? O que será que ele pode fazer? Até onde ele vai? E eu acredito que, considerando que o Yone é basicamente a mesma coisa do que o Yasuo, só que com esses poderes e buffs do Azakana, ele conseguiria vencer do Tomioka. Mas seria uma batalha bem disputada. Talvez a cada 10 lutas o Yone ganhasse 5 ou 6. Eu acho que, diferente do Tokito, os poderes do Tomioka não são tão bizarros assim. Ele meio que só bate e bate bem. O Tokito que faz ilusão e os caralho todo, daí fica muito difícil de lidar. Mas sendo só um personagem porradeiro que é rápido, forte e etc, eu acho que o Yone ganharia. Até porque lembrando que as respirações são só efeitos visuais pra técnicas comuns, né? O que acaba não fazendo sentido nenhum, mas vamos fingir que é isso aí mesmo. Já o Yone realmente tem poderes. O E dele, por exemplo, que é a projeção astral, eu duvido que o Tomioka conseguisse lidar com isso direito. Poucos ataques do Yone já causariam muito dano nele e quando ele voltasse pro corpo, o Tomioka ia tipo explodir. Talvez se o combate fosse se repetindo várias vezes, em algumas lutas ele conseguisse matar um deles, mas em todas ele perderia. Se quer destruir meus companheiros, vai ter que me destruir primeiro! Indo pra próxima, nós temos a Mitsuri. Além de ser a Hashira do amor, ela também é extremamente forte fisicamente e muito flexível. E a espada dela também é bem diferenciada, ela é basicamente um chicote. E no geral, os poderes da sua respiração são basicamente uma amplificação da sua forma de luta. Ela não tem nenhum poder mega bizarro que faz alguma coisa que você olha e fale, caralho, magia! Ela só bate de maneiras específicas. E ela também tem a marca. Bom, graças à espada dela, ela consegue lutar de uma certa distância e causar muito dano. No quesito força bruta, ela é uma das Hashiras mais fortes. Se eu não me engano, ela só fica atrás do Gyomei. E bom, contra ela, a maior vantagem do Yasuo seria sua velocidade e a técnica de vento. Por ser muito rápido, o Yasuo conseguiria se aproximar dela. E eu não acho que ele tomaria nenhum ataque nesse trajeto até ela por causa da barreira de vento. Fora que pelo jeito que a espada da Mitsuri funciona, o Yasuo provavelmente consegue redirecionar a direção dos ataques de longa distância com a técnica de vento. Então chegar perto dela seria bem fácil. O problema é o que ele faria depois disso, porque ela é mais resistente e mais forte do que ele só é mais rápido. E tendo isso em mente, eu acredito que apesar da grande dificuldade, ela venceria. Mas venceria por bem pouco, tá ligado? Tipo, talvez até uns 50-50 aqui, eu não tenho muita certeza não. Mas se eu tivesse que chutar, eu chutaria nela. Ela tem 51% de chance de vencer. E contra o Yone, eu acredito que ou a luta seria realmente um 50-50 completo, ou ela perderia. Novamente, apesar dela ser bem resistente, coisa que foi mostrada na luta contra o Lua Superior 4, o Yone tem o seu dano espiritual que, querendo ou não, atravessa defesas físicas. Então fica complicado pra ela. E ela, obviamente, perderia contra os dois juntos, eu acho que não teria chance de matar nenhum dos dois. Eu não confio neles nem um pouco. Antes de mais nada, odeio Oni.
Além de ser o Hashira da Serpente, ele também é apaixonado pela Mitsuri e tem um estilo bem diferente de respiração e luta. Ele é focado em dar ataques curvos para pegar os oponentes em pontos desprevenidos, além de ter acesso à marca e ao mundo transparente, coisa que poucos têm. Bom, o Yasuo teria velocidade o suficiente para bater no Obanai, além de ter reflexos o bastante para defender seus ataques. Só que o Obanai poderia se aproveitar do fator surpresa para criar golpes inesperados que acertariam o Yasuo. Por outro lado, o Yasuo tem um alcance bem maior do que o Obanai, ele conseguiria só bater de longe jogando tornado. Mas no fim do dia, esse não é o estilo de luta dele, ele honestamente nunca faz isso. E eu acho que se fosse considerar só marca e estilo de luta e respiração, o Obanai perderia pro Yasuo. Ele simplesmente é mais fraco do que ele. Só que considerando o seu jeito de lutar bem esguio com fator surpresa e o fato dele ter acesso ao mundo transparente, ele ganharia. Ele ia conseguir analisar os músculos e a estrutura do Yasuo e ver pra onde ele vai desviar, pra onde ele vai atacar, é quase como prever o futuro, o que facilita muito pra ele conseguir surpreender a pessoa. Você sabe pra onde ele vai se mexer, você sabe pra onde atacar. E embora seja mais rápido do que ele, o Yasuo não é rápido o suficiente pra conseguir mudar a direção de um ataque de última hora ou desviar de última hora. E por isso eu acho que ele perderia. Mas novamente, é aquela coisa, a cada 10 lutas o Obanai ganharia 6. Não seria uma vitória esmagadora nem nada. Só que eu acho que contra o Yone seria diferente. Pelo fato do Yone ter basicamente um sexto sentido graças ao seu poder espiritual, eu não acho que o Obanai conseguiria surpreender ele. Não que o Yone tenha o sentido aranha ou algo do tipo, mas ele definitivamente é bem mais apurado do que o Yasuo. Além disso, isso daqui é só uma teoria minha, mas quando o Yone usa a projeção astral, o Obanai não ia conseguir usar um mundo transparente nele. O Yone seria basicamente um espírito, puramente feito de energia, sem nenhum órgão nem nada dentro. Então não teria o que o Obanai lê e prevê. E é por isso que eu acho que o Yone ganharia do Obanai, e dessa vez seria uma vitória bem legal mesmo. Acho que de 8 a cada 10 ele ganharia. E obviamente o Obanai perderia contra os dois juntos. Me fala, o que você pensa que tá trazendo pra cá, hein? Esse aqui é interessante, porque além dele ser um dos pilares mais poderosos, ele tem a respiração do vento. E bom, diferente dos últimos, esse daqui até parece ter poderes, porque ele meio que faz uns ataques à distância. Pelo menos claramente numa distância maior do que a espada dele alcançaria. Ele também tem aquela parada do sangue dele, que é meio ruim pra Oni, o que não muda nada nessa luta, mas vale citar. E também tem a marca do caçador. Bom, contra o Yasuo, ele ganharia. Ele é basicamente o Yasuo, só que melhor. Ambos têm o mesmo poder de vento, só que o Sanemi é mais rápido, mais resistente, mais forte e demonstrou ter uma variedade muito maior de ataques e técnicas. E o resultado contra o Yone seria o mesmo. Apesar de que o Yone tem uma variedade maior de técnicas, toda a parada espiritual é muito poderosa, eu ainda acredito que não seria o suficiente pra superar o Sanemi. O Sanemi é simplesmente o básico bem feito. Ele é superior aos dois no que diz respeito à técnica de vento, embora dele funcione diferente, né, por ser uma respiração, mas ele é muito forte, ele é simplesmente muito forte, muito rápido, muito resistente, daí tem a marca ainda por cima, e ele luta muito bem. Não que o Yasuo e o Yone não lutem muito bem, nesse quesito eu acho que eles são empatados com ele, mas acaba que o Sanemi auge sola. Agora nos dois contra o Sanemi. Eu acredito que ele conseguiria matar um dos dois, mas eu não acho que ele venceria contra os dois ao mesmo tempo. Apesar dele ser muito forte, muito rápido e muito resistente, os dois juntos é muito complicado. Beleza que as técnicas dele têm muito dano em área, o que serviria pra acertar os dois ao mesmo tempo, mas a parada é que, embora superior a eles, ele não é extremamente superior a eles. Então desviar dos ataques dos dois juntos seria muito difícil. E no fim do dia, embora muito sobre-humano, ele ainda é humano. Coitado dele. É uma criança tão fraca e indefesa. Gyomei é o Hashira da Pedra e é confirmado como sendo o Hashira mais forte da obra. A respiração dele não tem nada muito demais, são só ataques mais fortes mesmo. Só que ele é muito forte e muito resistente. Além disso, ele tem acesso ao mundo transparente e a marca do caçador. O próprio Kokushibo, que é tipo o terceiro personagem mais forte da obra, que pra quem não tá ligado é o Lua Superior 1, disse que fazia séculos que ele não via um caçador tão poderoso quanto o Gyomei e que ele tá basicamente no topo da cadeia dos caçadores. Dá pra dizer que, com exceção do Kokushibo ainda humano e do Yorichi, o Gyomei é o caçador mais forte da obra. Pra vocês terem noção, o Gyomei, quando era uma criança humana completamente normal, já solou um Oni. Ele ficou enchendo o Oni de porrada até chegar de dia e o Oni morrer pro sol, mas ele, criança, literalmente ganhou do Oni na porrada. Esse é o quão forte ele é. E bom, se contra outros pilares mais fracos, o Yasuo e o Yone já perderam num X1, contra o pilar mais forte não seria muito diferente. Além disso, eles também seriam arrombados se fossem os dois juntos. O Gyomei é completamente monstruoso. Com a marca e o mundo transparente ainda, cê é louco. Não dá. Ele arrombaria os caras. Incendeie o seu coração. Supere os seus limites. Eu sou o Kyojuro Rengoku, o grande Hashira das Chamas.
O Rengoku é o pilar das chamas. E apesar de que as respirações são só efeitos visuais, alguns Onis já relataram estar queimando ao receberem ataques dele, tipo, tá ardendo. O que, sei lá, né? Mas enfim, Kimetsu. Bom, o Rengoku é muito forte, mano. Ele sem a marca tava lutando contra o Akaza. Obviamente o Akaza tava se segurando, 100% das pessoas sabem disso, mas mesmo quando ele parou de se segurar e tentou com tudo dar um soco no Rengoku, o Rengoku segurou o braço dele. O Rengoku, um Hashira sem marca, segurou o braço do Lua Superior 3. Além de que só com a força dos seus órgãos e dos seus músculos, ele conseguiu segurar o braço do Akaza a ponto de que foi mais fácil arrancar o braço fora do que tirar dali. Cara, o Rengoku, se tivesse a marca, seria muito bizarro, muito. De qualquer modo, mesmo sem a marca, ele ainda ganharia tanto do Yasuo quanto do Yone. Ele simplesmente é forte, ponto. A sua nona forma é um golpe muito roubado, é uma potência de ataque bizarra. O Rengoku inteiro, no geral, é bem focado no ataque e na ofensiva. Porém, contra os dois juntos, ele perderia. Só o fato de serem dois alvos já muda muito as coisas. A Daki e o Gyutaro são um ótimo exemplo. Você vai atacar um e daí o outro vai te atacar. Você vai se defender de um e daí você toma um ataque pelas costas vindo do outro. É muito difícil lutar contra dois alvos e nisso o Rengoku perderia. Daqui em diante, é só extravagância. Indo então pro nosso queridíssimo último Hashira. O Uzui é o mais rápido deles. Além disso, graças ao treinamento excessivo que passou durante a sua vida, ele é bem resistente. E a respiração dele é bem única. Ela foca em golpes rápidos e nessas explosões de bombinhas que ele fica jogando que permitem com que ele atordoe o inimigo. Além disso, ele consegue ler o ritmo de luta do alvo, permitindo que ele preveja ataques. Depois que ele conseguiu ler o jeito que o Gyutaro funcionava, mesmo com um único braço, ele conseguiu pressionar completamente ele. E graças a isso, tanto contra o Yasuo quanto contra o Yone, ele ganharia. Olha, rapaziada, do meu ponto de vista, uma coisa extremamente importante numa batalha, a coisa mais importante na real na batalha é a velocidade. É o famoso Speed Blitz. Quando se trata de personagens humanos, qualquer ferimento é muito mortal. Então, se ambos os personagens têm uma capacidade de causar dano equivalente, só que um é bem mais rápido do que o outro, ele consegue atacar antes dos outros reagirem. E aqui a gente tá considerando o personagem no auge, então não é o Uzui sem um braço fudido, não. E ele mesmo sem a marca é extremamente rápido. Toda a parada dele gira em torno de ser um ninja. Fora o fato de que o jeito que ele luta é extremamente único, e Yasuo e Yone não iam conseguir prever o que ele ia fazer. Eu acho que ele conseguia esguiar neles rapidamente e dar um ataque que mataria eles? Não. Só que pelo fato dele ser muito rápido e, como vimos, muito resistente, a luta se prolongaria. E graças a isso, ele ia conseguir ativar aquela parada que ele ativou contra o Gyutaro e nisso ganharia. Então, mesmo sendo mais fraco do que outros personagens que apareceram aqui e perderam pra eles, eu acho que ele ganharia. No geral, eu acho que as técnicas dele e o jeito que ele luta são muito mais eficazes do que de muitos outros Hashiras. Porque a realidade é que se os personagens de Kimetsu, ao invés de tentarem serem únicos, simplesmente focassem no jeito certo de lutar, no jeito mais eficiente possível, a maioria deles seriam muito mais poderosos. Mas é a vida, né? Um anime. Kimetsu acaba sendo cheio de coisa esquisita mesmo. E eu não tô dizendo que o Uzui arrombaria nenhum dos dois, não. A cada 10 lutas, eu diria que ele ganharia 6 ou 7. E contra os dois juntos, ele perderia. E bom, com todos os Hashiras feitos, vamos pro próximo grupo, que são basicamente personagens importantes que não são Onis nem Hashiras. Mas antes, se liga na loja do canal. No momento, estamos vendendo camisetas, oversizeds, moletons e totens. E aproveitando a temática desse vídeo, os próximos 2 totens vão ser do Yasuo e do Yone. E aproveitando que mês que vem é Halloween, a próxima estampa vai ser do Fiddle, toma aí um spoiler. E tamo cheio de promoções, então já clica aí no link da descrição e já aproveita pra se inscrever e dar o like. Respiração do trovão, primeira forma. Reikireki Sen. E o primeiro deles vai ser o Zenitsu. Apesar de muita gente não gostar dele, não dá pra negar que ele é muito forte. Principalmente pra lutas desse estilo, já que toda a parada dele é o Speed Blitz, ou seja, o ataque muito rápido, uma forma de combate explosiva. E o maior feito do Zenitsu, sem dúvidas, é dar hit kill no Kaigaku, que era o 6º Lua Superior. Embora ele fosse um recém-Lua Superior, ainda assim é um Lua Superior. Ele literalmente deu hit kill no cara sem que ele nem pudesse reagir ou ver o ataque vindo. E sejamos sinceros, mesmo que o Kaigaku seja o Kaigaku, ele ainda assim tem um reflexo muito foda, com certeza maior do que o do Yasuo e o do Yone. Então se ele tomou Speed Blitz e Hit Kill do Zenitsu, com certeza o Yasuo ou o Yone também tomariam. Eles nem veriam o Zenitsu vindo e morreriam. Se eles conseguissem sobreviver ao primeiro ataque e desviar de alguma maneira milagrosa, talvez eles conseguissem lutar, porque nisso eles já perceberiam, tipo, ok, esse cara é rápido pra caralho, temos que tomar cuidado especialmente com isso. Só que não, eles não sobreviveriam a esse Speed Blitz inicial. A respiração do trovão é simplesmente muito foda, né, cara? Que maneiro. E bom, no combate 2 contra 1, aconteceria a mesma coisa.
O Zenitsu tem aquela 7ª forma que ele inventou, que é basicamente a mesma coisa que o dash normal dele, só que ele dá vários dashes. Então acabaria que ele só cataria os dois na mesma skill e ambos morreriam. O Yasuo e o Yone definitivamente não são resistentes o suficiente para sobreviver a um ataque do Zenitsu, então eles morreriam. Se eles conseguissem desviar de 2 ou 3 ataques do Zenitsu, ele já estaria muito cansado e daí sim eles ganhariam, seja os dois contra ele ou eles individualmente contra ele, mas como eu falei, isso não aconteceria. Esse é o nome do homem que vai matar você! Ele é um caçador de demônios que não consegue usar as respirações, e a solução que encontrou pra isso é usar armas de fogo e comer carne de Oni, o que é bem inteligente, porque deixa ele muito poderoso fisicamente e dá uma regeneração, além de que dependendo do demônio, ele pode desenvolver um Kekijutsu, tipo quando ele comeu a espada do Kokushibo, que era basicamente feita da carne dele. Contra o Yasuo na forma base, o Genin não teria muitas chances. O Yasuo é simplesmente muito mais habilidoso e experiente em combate, além de ter a barreira de vento pra parar os tiros. Só que quando ele tá na forma demoníaca, dá uma complicada. Além de ficar muito mais veloz, ele ganha uma regeneração absurda. Se for considerar ele no auge, né, que seria do ele contra o Kokushibo, ele teria o Kekijutsu que permite que ele enraize os inimigos caso acerte seus tiros, além de uma regeneração potente o suficiente para regenerar membros inteiros. Nesse cenário, de qualquer modo, o Yasuo ainda teria a barreira que defenderia dos projéteis, mas graças à regeneração, eu acho que seria uma luta 50-50. Eu diria honestamente, realmente, perfeitamente 50-50. Só que a parada é que o Yasuo não é Oni, então o Genin não teria carne nenhuma pra comer. Ou seja, ele não teria Kekijutsu porra nenhuma, porque aquilo contra o Kokushibo não foi necessariamente o prime dele, sim uma coisa situacional da hora, temporário, então ele perderia. Contra o Yone seria um pouco diferente, eu acho que pela primeira vez no vídeo seria uma luta onde o Yasuo teria vantagem ao invés do Yone. Isso porque o Yone, apesar de também ter a técnica de vento, não usa ela tão bem quanto o Yasuo, ele não consegue fazer a barreira de vento. Pelo menos nunca vimos ele fazendo, então não consegue, né? Por causa disso, ele não conseguiria bloquear os tiros do Genya. Se ele seria rápido o suficiente para desviar com a projeção astral, eu não tenho certeza. Mas de qualquer jeito, o resultado da luta seria o mesmo. E contra ambos juntos, ele também perderia, seria completamente aniquilado. Não tem problema. Não vai ser isso que vai impedir o grande Inosuke. Tá aí um dos meus personagens favoritos de Kimetsu. A anatomia dele é completamente bizarra, ele é resistente a veneno, consegue mexer os órgãos dele dentro do corpo livremente, tem uma mobilidade e flexibilidade absurdas, além de ser muito rápido, resistente e forte. A respiração da besta não faz nada de muito especial pra esse combate, ele tem aquela skill que ele enfia a espada no chão e sente uma área longe pra caralho, que é o máximo de magia, entre aspas, que ele faz, mas não teria utilidade na luta. E bom, ele já demonstrou aguentar muitos danos de demônios poderosos, tipo ataques da Daki ou os golpes de gelo do Lua Superior 2, que é o Douma, além de ter uma percepção muito aprimorada. Dito tudo isso que eu falei, ele tomaria gap tanto do Yasuo quanto do Yone separados. Ambos têm um alcance maior do que ele e no geral são mais fortes, mais rápidos, menos resistentes e têm mais conhecimento tático e experiência de batalha do que o Inosuke. Infelizmente o Inosuke não é tudo isso, simplesmente. Sem chance pra ele. Se contra um ele perderia, contra os dois ele seria aniquilado. A Kanao, sei lá, tem muito tempo que eu assisti o anime, não lembro como é que fala o nome dela, é uma caçadora que é discípula de pilares. Graças a isso, ela é bem superior a uma caçadora comum. E com a respiração da flor, ela utiliza da sua flexibilidade e constituição para fazer ataques e cortes mais precisos. E ela também tem uma visão extremamente absurda, que pode ser amplificada ainda mais com a sua forma final da respiração da flor, vendo o mundo em câmera lenta. Nas batalhas 1 contra 1, o Yasuo e o Yone teriam vantagem graças aos seus poderes e velocidade. Ela ia conseguir defletir alguns ataques, mas ainda assim ia acabar tomando vários outros que são bem poderosos e precisos. E mesmo usando seu olho especial, o que equilibraria um pouco mais as coisas, tanto o Yasuo quanto o Yone ainda tem um poder destrutivo bem maior. O potencial de dano deles é muito superior. A ofensiva dela acaba sendo bem falha. E considerando a técnica de vento, eu acredito que eles conseguiriam ganhar de qualquer modo. Ainda mais o Yone, que tem os poderes espirituais. E contra os dois juntos, obviamente, ela perderia. Bom dia. A Nezuko, além de ser a irmã do Tanjiro, é uma Oni bem diferente das outras. Primeiro que ela tem controle dos seus instintos, algo que é bem raro, e segundo e principal, ela é imune ao sol. Além disso, ela também tem uma força física absurda e um Kekijutsu que permite que ela transforme seu sangue em fogo, apesar de que ele não é efetivo em humanos. Ela também pode se transformar, ficando com uma regeneração muito foda. Dito isso, ela não é muito rápida nem resistente e sua transformação tem uma duração. Bom, a questão pra essa luta é que a Nezuko é imune ao sol. Graças a isso, cortar a cabeça dela não
seria o suficiente pra ganhar. Teria que acontecer alguma coisa parecida com o que foi ou com o Douma, que morreu pra veneno, mas eles não têm veneno, então não teria o que fazer, ou contra o Kokushibo, que foi muito arrombado e meio que não se regenerou por simplesmente perder a moral ao ver o seu reflexo. Meio que acabou o gás, por se dizer assim. Eu acredito que os Onis não sejam 100% imortais. Se você ficar triturando um Oni sem parar, uma hora ele não vai conseguir mais se regenerar. E eles teriam que fazer isso pra conseguir ganhar da Nezuko. Eu não acho que o Yasuo e o Yone individualmente conseguiriam fazer isso. Embora eles sejam bem mais fortes do que ela e com certeza conseguiriam cortar a cabeça dela, eles não conseguiriam fazer isso incessantemente sem perder. Eles iam se cansar e ela não. No caso, eles iam se cansar bem antes dela parar de regenerar e morrer. Mas os dois juntos eu acredito que conseguiriam sim. Eles iriam alternando e tal, dando aquela revezada, se ajudando e conseguiriam. Seria bem o que foi a luta contra o Kokushibo mesmo. Embora eles dois não sejam tão fortes contra o Sanemi, o Gyomei e o Genya, definitivamente a Nezuko não é tão forte contra o Kokushibo. Derrotar todos os Oni para proteger as vidas humanas. E finalmente chegamos no protagonista, que é o Tanjiro. Ele possui o Hinokami Kagura, que é uma nova versão da respiração do sol, basicamente uma versão enfraquecida. Ele também tem a respiração da água, o mundo transparente e a marca. E bom, ele é extremamente versátil em combate, tendo tanto técnicas ofensivas quanto defensivas quanto mobilidade. Só que um ponto importante a ressaltar é que as habilidades do Tanjiro não são tão efetivas em humanos como são em Onis. Isso porque, né, Hinokami Kagura é uma vertente da respiração do sol e o sol que mata Oni. Então a técnica dele meio que foi feita especialmente pra Oni. Não que ela seja menos efetiva em humanos, ela meio que é mais efetiva em Onis, entendeu? Não é fraca em humanos, só é muito forte contra Oni. E bom, em combates 1 contra 1, eu diria que seria uma luta bem disputada. Tanto o Yasuo quanto o Yone quanto o Tanjiro têm grandes feitos em suas respectivas obras. Todos são extremamente versáteis devido a seus poderes e técnicas. E bom, seria uma luta decidida no detalhe. Dito isso, eu acho que se Tanjiro contra Yasuo seria uns 50-50, Tanjiro contra Yone seria uns 45% de chance pro Tanjiro, 55% pro Yone. Isso novamente, como falei muitas vezes durante o vídeo, por causa da questão das habilidades espirituais. Já no cenário 2v1, os irmãos teriam a vantagem, eles acabariam ganhando completamente do Tanjiro. Porém, aí entramos em uma outra questão, que é o Tanjiro Oni. Nós não sabemos o quão mais forte o Tanjiro fica naquela forma, mas independente disso, mesmo se ele não ficar nem um pouco mais forte, ele já ganha dos dois. Isso porque o Tanjiro, assim como a Nezuko, ao virar Oni, é imune ao sol. E é aquela coisa, né, contra um Oni imune ao sol é extremamente difícil de ganhar. Teria que derrotar ele inúmeras vezes até que ele meio que perdesse a vontade de lutar, perdesse o gás, por se dizer assim, perdesse as energias, a estamina, não sei, alguma coisa do tipo. Não é muito bem explicado. Coisa que seria bizarramente difícil e nisso tanto Yasuo quanto Yone, independente de estar separados ou juntos, perderiam. É parecido com o que eu disse pra Nezuko, só que como o Tanjiro é bem mais forte do que ela, eles não iam conseguir colocar tanta pressão nele e fazer com que a luta acabasse com ele perdendo as energias. Quando você consegue dominar a sua habilidade, acabará no mesmo lugar. E bom, pra finalizar antes de ir pros Onis, nós temos o personagem mais forte da obra. Ele já nasceu com a marca e com o mundo transparente, além de ser o criador das respirações. Ele demoliu o Muzan facilmente como se não fosse nada. A única alternativa que o Muzan teve foi se estourar em 20 mil pedaços para que pelo menos um pedaço conseguisse regenerar. E no seu leito de morte aos 80 anos, ele ainda assim estava mais forte do que o Kokushibo, que é o Luz Superior 1. E mesmo após centenas de anos treinando como um Oni também tendo um mundo transparente, regeneração e marca, o Kokushibo não chegou nem sequer aos pés do Yorichi. E bom, não tem nem muito o que falar, né? O Yasuo e o Yone seriam completamente bazucados mesmo estando juntos. O Yorichi é basicamente a representação perfeita de o mais forte que existe nos animes. O cara é disparado mais forte do verso dele e nunca chegou nem perto de perder. E agora vamos pros vilões, que são os Onis. Nós matamos todas as pessoas que nos contrariaram. E agora vamos cortar sua garganta. Começando aqui então com os Luas Superiores 6, Daki e Gyutaro. Bom, a Daki tem aquele poder daqueles lenços dela. Sei lá o nome daquilo, aqueles papéis lá que ela fica fazendo, mexendo. Eles não são tão resistentes assim, pelo menos não contra pessoas consideravelmente fortes, mas eles são bem rápidos, têm um poder de corte muito interessante e permitem que ela armazene objetos. Dito isso, honestamente, foda-se a Daki. A gente viu o que o Uzui fez com ela. Tanto o Yasuo quanto o Yone iam arrombar completamente ela. A parada é que também tem o Gyutaro. Depois de derrotar a Daki, ele ia aparecer e daí a batalha viraria um 1v2. Em termos físicos, a velocidade dele batia de frente com o Uzui, ele é muito resistente, tem o veneno, é muito forte e tem regeneração padrão super elevada de um Luz Superior. Bom, além de ser equivalente ou superior ao Yasuo e Yone em todos os sentidos físicos, ele tem a regeneração por ser um Oni e tem o Kekijutsu, o que equilibra no fator longo alcance que o Yasuo e Yone tem por causa da técnica de vento. Bom, não sabemos o quão bom é a resistência do Yone a venenos, provavelmente bem elevada por ele ser meio Asakana, só que mesmo sem a gente tirar o veneno da equação, ainda
assim eles perderiam. Mesmo se fosse só um X1 contra o Gyutaro, eles já perderiam, mas o fato deles terem que arrancar a cabeça dele e a da Daki ao mesmo tempo seria impossível. Eles individualmente simplesmente não são fortes o suficiente pra isso. Agora, sendo um 2v2, já seria diferente. A luta começaria com eles contra a Daki e eles aniquilariam ela facilmente, e depois apareceria o Gyutaro. Como a gente viu no anime, o Uzui no seu Prime e o Tanjiro, que estava bem mais fraco do que atualmente, foram o suficiente contra o Gyutaro. Além de que o Zenitsu e o Inosuke, ambos também bem mais fracos do que atualmente, foram o suficiente contra a Daki. Lembrando que nesse momento todo mundo já estava bem cansado e fudido, o Uzui inclusive com um braço a menos. Mas eu não vou considerar o Uzui como mais fraco e fudido porque ele estava usando a técnica dele lá no momento especial que ele tinha decorado os padrões do Gyutaro. De qualquer modo, considerando o quão mais forte o Yasuo e o Yone são do que o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu daquele momento, eu acho que eles teriam chance sim nesse 2v2. Chances altas? Não. Eu diria que a cada 10 combates eles ganhariam 4 e perderiam 6. Isso porque é muito difícil ter que cortar a cabeça dos dois ao mesmo tempo. Se eles se separassem e fizessem 2 1v1, o que tivesse contra a Daki ia ganhar facilmente, mas o que tivesse contra o Gyutaro ia perder. Daí no que o que tava contra a Daki vai ajudar o que tá contra o Gyutaro, a Daki ia só pegar a cabeça dela, colocar de novo e ia, não ia dar. Eles iam perder. Bom, aqui temos novamente outro Lua superior, só que agora o Kaigaku, sendo um caçador que usava a respiração do trovão e virou um Oni. E bom, ele tem acesso quase que completo à respiração do trovão, ele só não dominou a primeira forma, que é a única que o Zenitsu dominou. E o Kaigaku, apesar de ser bem forte, é muito impulsivo e não tem tantos feitos. Eu acho que é muito mais fácil lidar com ele do que com a Daki e com o Gyutaro, por exemplo. Ele não é tão rápido nem tão potente contra o Zenitsu, dá pra ver que o Zenitsu conseguiria ganhar dele desde o começo se ele quisesse, então eu não acho que eles teriam muitos problemas em lidar com ele no V1, ainda mais no 2v1. Pode falar. Você não esperava que esse povo fosse tão elástico, não é? Bom, o Gyoko é um caso engraçado. Em teoria, ele é bem forte, ele invocou várias criaturas em forma de peixe, manipulava água e ainda teleportava entre os vasos, sendo seu maior atributo a regeneração. Só que os summons dele foram completamente bazucados por qualquer Hashira de nível alto que aparecia. Ele também nem demonstrou causar tanto dano assim no corpo a corpo ou no Kekijutsu. Ele basicamente só mata os seus alvos à distância sem ir pra luta direta, ou naquela bolha que impede o caçador de respirar, que é o counter completo para as respirações. Querendo ou não, ele foi completamente bazucado e humilhado pelo Tokito com a marca. Sei lá, mano, o Gyoko é muito bucha. O Yasuo definitivamente teria dano e reflexo pra lidar com as criaturas e também a barreira pra parar projéteis. Se o Gyoko quisesse ficar de longe, o Yasuo também poderia ficar de longe só usando a técnica de vento, mas o Yasuo ia querer chegar perto e ele ia conseguir, já que ele é muito rápido. E no corpo a corpo ele ia debulhar completamente o Gyoko. A mesma coisa vale pro Yone. Embora ele não tenha barreira de vento pra bloquear os projéteis, ele tem a projeção astral pra conseguir chegar mais fácil no Gyoko. E bom, o Gyoko poderia colocar eles naquela bolha, só que eles não precisam respirar pra usar a técnica de vento, eles podem só balançar a espada e usar. E a bolha não deixa o cara completamente imóvel, ainda dá pra mexer um pouquinho, é como se estivesse embaixo d'água só. Então eles conseguiriam usar a técnica de vento e dispersar a bolha. O Gyoko ia invocar a bolha, ia chegar perto, o Yasuo ia só dar E nele. Ou o Yone ia só usar o E pra sair, tá ligado? Bizarro. Então, de qualquer modo, o Gyoko perderia anyway. Acha que pode ser covarde com os mais fracos? Responde! O Hantengo consegue dividir o seu corpo em várias partes, cada um tendo um poder único. Isso enquanto o Hantengo original fica à distância fugindo. Ele é literalmente o pior Oni pra se enfrentar num X1. Cada clone demonstrou ser bem poderoso, dando trabalho pro Genya, Tanjiro e Nezuko, embora eles tenham sido completamente debulhados pelo Tanjiro quando ativou a marca. E quando os clones estavam pra ser derrotados, eles se uniram, no caso um deles absorveu todos os outros e viraram um bicho mega roubado. Ele manipula raio, madeira, libera ondas sonoras que desmaiaram Mitsuri completamente e ainda cria lanças de energia. Isso enquanto o corpo original continua lá pequenininho correndo. Bom, num cenário de X1 é impossível Yasuo ou Yone vencerem. Eu acho que eles até conseguiriam derrotar os clones, tipo o que o Tanjiro fez. Embora os clones sejam vários e tenham muitas habilidades diferentes, o Yasuo e o Yone são bem fortes e iam conseguir. Mas eles iam tomar um caralho completo pro Zorakuten. E depois ainda iam ter que caçar o corpo original. Só que, pô, o maluco tava tancando um Hashira. E antes dele, os clones menores já iam dar um trabalhinho pra vencer. E mesmo que ele caísse, ainda teria que achar o corpo original, que estaria correndo. Completamente impossível para um X1. Num 2v1 já fica diferente. Os irmãos facilmente derrotariam os clones e depois disso eles teriam que se dividir para ir atrás do corpo original. Provavelmente quem iria atrás do bichinho pequenininho seria o Yone, já que ele tem esse sexto sentido espiritual e talvez conseguisse localizar ele mais fácil. Enquanto isso tá acontecendo, o Yasuo estaria sendo completamente arrombado pelo Zorakuten. Simplesmente não tancaria muito não, pra ser sincero. Mentira, vai completamente arrombado é exagero, mas ele não ganharia. A cada 10 combates ele ganharia 1, e com muita dificuldade. E bom, se o Tanjiro foi capaz de alcançar o Hantengo,
o Yone também seria. Só que será que ele conseguiria alcançar o Hantengo sem que o Yasuo fosse dizimado pelos Zorakuten? Seria tipo uma corrida contra o tempo. A parada é que, de qualquer modo, eles não saberiam disso. Não teria como eles saber que tem um clone pequeno e que eles têm que ir atrás dele. Eu acredito que os dois juntos, com muita dificuldade, conseguiriam derrotar os Zorakuten. Um deles morreria e o outro sairia muito fudido. Provavelmente quem morreria é o Yasuo. Até por uma questão de lore, né? Agora ele ia se sacrificar pra poder salvar o Yone e tal, e compensar pelos bagulhos do passado. E depois que o Zorakuten fosse derrotado, o Yone, como é muito inteligente, talvez sacasse que tem algum clone pequenininho muito fraco longe. Pequenininho não, né? Mas que tem mais algum outro clone longe que tem que matar. Só que nesse ponto ele estaria extremamente fraco e não ia conseguir alcançar. Então acaba sendo uma derrota pros irmãos. Com todo respeito, não. E bom, indo pra outra Lua Superior 4, nós temos a Nakimi. Ela é um caso curioso porque ela não é uma lutadora direta. Ela tem a Demon Art mais roubada da obra, que é a que cria o Castelo Infinito e portais pra ele com uma velocidade absurda. E no mangá ela só perdeu porque o Yushiro tinha o poder perfeito pra counterá-la, o que forçou o Muzan a ter que matar ela. Tirando isso, ela literalmente conseguiu derrotar o Obana e a Mitsuri só esmagando eles no ambiente. Tipo, é bizarro quão forte é o poder dela. E o Yasuo e o Yone só perderiam, tanto no 1v1 como no 2v1. Não tem literalmente nada que eles possam fazer. Eles iam ser atacados por todos os lados, de todas as formas, em um labirinto infinito. Até no 2v1 ia ser um 1v1, ela ia só separar eles. Cara, é muito bizarro como Kimetsu no Yaiba teve que ser um bagulho manipulado pelo roteiro pra eles ganharem, velho. Era só ela isolar todos eles. Deixar cada Hashira separado em uma sala, aí transportar todos os demônios pra lá, matarem o Hashira e fazerem isso um por um. Os Oni só perderam por ego, mano, bizarro. Eu não falei que lutar até a morte tendo um corpo frágil desses nunca vai ser páreo pra mim? O Akaza é um dos Onis fisicamente mais fortes do mangá. Além disso, ele tem o Kikijutsu do Punho Destruidor, que amplifica muito o seu poder. Além de também ter o sexto sentido muito roubado, que permite que ele perceba o espírito de luta de todos os seres ao seu redor. A sua regeneração é tão bizarra que ele toma golpes de propósito e cura facilmente depois. Além de ser um dos únicos Onis que se manteve vivo depois de ser decapitado e ainda continuou lutando com força total. Ele só perdeu no mangá porque o Tanjiro deu um ataque surpresa usando a Hinokami Kagura pelo fato de não ter nenhum espírito de luta por alguns momentos. Daí o Akaza, que contava totalmente com o sexto sentido dele, acabou sendo surpreendido. E mesmo assim, ele ainda saiu lutando contra o Tomioka com a marca e o Tanjiro estando decapitado e morreu porque quis. Ele simplesmente desistiu de lutar. O cara é bizarro. Então no X1 franco, nem o Yone nem o Yasuo aguentariam. Ele é completamente superior a eles no combate corpo a corpo e ainda seria capaz de prever os ataques. No 2v1 seria uma batalha extremamente difícil. E eu ainda acho que eles perderiam. Se o Tomioka com o Tanjiro usando a Hinokami Kagura não foi o suficiente, imagina o Yone e o Yasuo. Simplesmente não tancariam. Todos vocês me tratam tão mal. Bom, esse aqui a gente nunca chegou a ver o seu real potencial porque ele foi derrotado de uma maneira muito bizarra. Ele consumiu o corpo da Shinobu, que tava com muito veneno, muito. Até então, ele tinha completamente dizimado ela, nem teve luta direito, ele só cagou na cabeça dela. E mesmo após isso, ele ainda tava dando um trabalho absurdo pra Kanao e Inosuke, que são bem fortes. No geral, o Dome é muito forte por ser o Lua Superior 2, tipo forte, resistente e rápido. Tem uma regeneração muito foda também e um estilo de arte marcial que inclusive supera o do Akaza, usando seus leques como arma. Mas o bagulho mais roubado dele é a Kikijutsu de gelo. Além dele conseguir criar as esculturas e os clones, ele também faz o ar ficar gelado, o que faz com que os alvos, ao respirarem, tenham suas células necrosando e literalmente matando eles por dentro. Beleza que o Yone e o Yasuo não dependem tanto da respiração quanto os caçadores, que literalmente usam a respiração como base da técnica, mas eles ainda precisam respirar. Pra ser sincero, não tenho certeza se o Yone precisa respirar, mas o Yasuo precisa. E de qualquer modo, mesmo que ambos não precisassem respirar, eles ainda assim perderiam. Eles não conseguiriam envenenar o Doma, eles simplesmente não têm veneno, então não chegariam nem perto de conseguir derrotar ele, seriam humilhados. Você entende o que estou tentando dizer? Bom, o Kokushibo é o segundo Oni mais forte da obra, sendo o irmão do Yorichi. Como caçador, ele já era muito forte, tendo a marca, o mundo transparente e a respiração da lua, que é a segunda respiração mais forte, tem tipo 16 formas e é diretamente derivada do sol. Ao virar um Oni, ele obviamente ficou muito mais forte. Tudo que ele tinha foi extremamente aperfeiçoado e agora ele tem um Kekijutsu que permite que ele crie várias lâminas vivas. Ele no X1 dizimou completamente o Tokito, que não conseguiu nem reagir nem fazer nada direito, fez a mesma coisa com o Genya e também enfrentou os dois Hashiras mais fortes da obra ao mesmo tempo, sendo o Gyomei o terceiro caçador mais forte da obra, como eu já falei, ficando só atrás do Kokushibo e do Yorichi. O Kokushibo é completamente bizarro. O Doma em si já é absurdamente forte, e o salto de poder que tem do Kokushibo pro Doma provavelmente é o maior salto de poder que tem da obra, tipo, de um rank pro outro. Mesmo após ser decapitado, ele não morreu, pelo contrário, ele se regenerou e evoluiu pra uma forma ainda mais poderosa. Porém, a morte do Kokushibo nos revela algo interessante. Isso porque chegou um momento durante a luta
onde ele não conseguia mais usar suas técnicas e nem se regenerar. Muita gente fala que foi uma coisa meio parecida com a do Akaza, onde ele se lembrou do seu passado e acabou desistindo, só que ele tava literalmente falando que tava tentando se regenerar, que tava tentando usar sua técnica, que ainda queria lutar e conseguia lutar, mas não tava conseguindo. Você pode argumentar que no fundo, no subconsciente dele, ele já tinha desistido e aceitado a derrota por causa das memórias do Yorite, e por isso que ele não tava conseguindo regenerar, mesmo que ele achasse que quisesse continuar lutando. Ou você também pode achar que graças ao esforço conjunto dos caçadores, ele acabou simplesmente perdendo mesmo e não conseguia mais regenerar. E eu acredito que esse seja o caso. Eu não acho que os Onis tenham uma regeneração e vida infinita igual muita gente acredita. O próprio Muzan, ao ser vítima da substância que fazia com que os Onis virassem humanos, começou a envelhecer. Se ele vivesse pra sempre, ele não ia envelhecer, ele ia continuar igual. Mesmo que a idade dele estivesse aumentando, a aparência dele não mudaria nada porque ele é infinito. Então ter 10 mil anos, 10 milhões de anos seria igual. Então eu acredito que os Onis não são essa coisa toda não. De qualquer modo, ainda assim ele varreria o chão com Yasuo e com Yone. Eles não iam conseguir fazer literalmente nada tanto no X1 quanto no 2v2. Seriam massacrados. Se você contar pra alguém, eu vou saber. Eu estarei sempre te observando, entendeu? Finalmente chegamos ao boss final. Embora seja muito menos legal e impactante que o Kokushibo, querendo ou não, ele é o Oni mais forte. O Muzan é basicamente o Drácula dos Onis, né? Ele foi o primeiro Oni e todos vêm dele. Além de ter os atributos físicos elevados ao extremo da sua raça, ele também tem a Biokinesis, ou seja, consegue manipular perfeitamente e de forma muito absurda matérias orgânicas. Ele enfrentou basicamente o elenco inteiro na batalha final, com todo mundo no auge no poder, lâmina carmesim, mundo transparente, marca, e ainda assim matou tipo 80% deles. E isso, como eu falei, sendo nerfado pelo veneno que tá envelhecendo o seu corpo a cada segundo. Cortar a cabeça dele não é o suficiente pra matá-lo, isso porque as Nishirins conseguem matar os Onis cortando a cabeça porque elas absorvem o sol. Elas são feitas de uma pedra que fica absorvendo luz solar. Mas como ele é um Oni muito foda, a concentração de luz solar que tem nas pedras não é o suficiente pra matar ele cortando a cabeça, que é basicamente a mesma coisa que acontece com outros Onis, tipo o Akaza ou o Kokushibo. Só que no caso dele é muito mais elevado. E o Yasuo e o Yone, obviamente, só virariam um pó contra o Muzan, não teria nem graça. Mesmo que eles conseguissem matar ele cortando a cabeça, eles não iam conseguir cortar a cabeça. Então quem diria conseguir deixar ele tempo suficiente no sol. Então é basicamente isso. Tamo junto e valeu!